Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 22 de setembro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Está marcada para esta terça-feira a sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais. Na pauta estão vetos a 32 propostas aprovadas pelo Legislativo. Desde março, não há votação de vetos. O mais polêmico é o que trata do reajuste do Judiciário. O governo barrou o aumento de até 78% que tinha sido aprovado em junho. A justificativa é de que só nos próximos 4 anos o reajuste geraria um impacto financeiro de quase 26 bilhões de reais nas contas públicas. Servidores do Judiciário estão mobilizados há várias semanas pela derrubada do veto. Outros vetos polêmicos são o que estende o reajuste do salário mínimo aos aposentados que ganham acima do piso da Previdência e o veto à flexibilização do fator previdenciário, forma de calcular a aposentadoria que reduz o valor dos benefícios pagos. Desde março que as sessões do Congresso convocadas para votar vetos são adiadas ou encerradas por falta de quórum. Há uma dificuldade de quórum. Certamente a luta será contra a ausência de parlamentares, para que a sessão do Congresso Nacional possa realmente se realizar e esses vetos possam ser finalmente deliberados. A gente também está chegando no limite, é preciso que, eu creio que haverá um esforço para que a sessão ocorra e que esses vetos sejam analisados. Se a gente definir rapidamente, a gente nós estaremos dando uma grande contribuição para baixar mais a poeira, entendendo que nesse momento o principal, partindo de todos aqueles que têm um compromisso com o país, é ajudar a encontrar os caminhos para superar a crise econômica. Deputados e senadores também deverão analisar vetos parciais à Lei Geral das Antenas, aprovada em março, ao novo marco legal da biodiversidade, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético brasileiro, e ainda o veto integral ao projeto que regulamenta a profissão de garçom. A justificativa do governo é de que o projeto é inconstitucional porque restringe o exercício da profissão. Segundo a Secretaria Legislativa do Congresso, já foram apresentados 14 requerimentos de destaques para votação em separado. A gente estima que cada votação de destaque dure mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. Né? E esses destaques são relativos a todos os dispositivos, alguns dispositivos, na realidade, que já estão na cédula, como, por exemplo, o veto ao judiciário, a fator previdenciário, a questão do Código de Processo Civil, né, e dentre outros. O elevado preço das tarifas aéreas para a região amazônica volta a ser tema de audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Desenvolvimento Regional e Turismo. Hoje, os senadores vão ouvir o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. A reunião está marcada para as 11 da manhã. Eliseu Padilha deve apresentar a oferta de linhas aéreas na região norte, falar sobre o mercado de aviação civil, a entrada de novas empresas e sobre a construção e o licenciamento de aeroportos regionais. O senador Jorge Viana foi um dos parlamentares que pediram a audiência. Ele reclama dos horários dos voos e afirma que passagens para o exterior, que saem de diversas capitais brasileiras, são mais baratas do que as que conectam a região norte do país. Vamos ver o que é que a gente pode fazer, se é possível ter algum teto para essas companhias aéreas não seguirem abusando, desrespeitando os usuários desse mercado. O mercado cresceu, tem mais consumidores e o preço está na estratosfera, é vergonhoso, é vexatório, é a passagem mais cara do mundo, é aqui no nosso país. E isso é inaceitável, nós temos que fazer alguma coisa como parlamentar. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, com especial enfoque no programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal.
Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir o Estatuto das Estatais. Na Comissão de Meio Ambiente, os senadores têm na pauta projeto que prevê a livre comercialização de energia elétrica por consumidores em qualquer tensão elétrica. A medida beneficia grandes consumidores de energia. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta projeto que destina para as áreas de educação e saúde o total dos recursos referentes ao pagamento dos bônus de assinatura dos contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal. Um dos projetos na pauta da Comissão de Educação determina que filmes de cinema sejam adaptados para pessoas com deficiência auditiva e visual. E logo mais às 14h, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher faz audiência pública para discutir as agressões contra mulheres policiais no Brasil. Entre os convidados está a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Depois da audiência, os parlamentares votam requerimentos. O Congresso Nacional espera para esta semana a reforma administrativa que o governo está preparando com a redução de ministérios e de cargos comissionados. As medidas, que terão impacto político, fazem parte do corte de despesas para impedir que as contas públicas fiquem no vermelho no próximo ano. O repórter Dante Ascioli explica o que está sendo cortado e as reações entre os parlamentares. 1.210.600.000.000 de reais é quanto a União pretende gastar no ano que vem. A maior parte é de despesas obrigatórias previstas em lei. O governo só tem liberdade para mexer em 115 bilhões, menos de 10% do total. É nesta fatia das despesas discricionárias que o Palácio do Planalto pretende fazer a maior parte dos cortes, 14 bilhões e 400 milhões de reais. Eles estão divididos em 4 áreas. O Minha Casa Minha Vida vai perder 4 bilhões e 800 milhões. O Programa de Aceleração do Crescimento e a área da saúde deixam de receber cada um 3 bilhões e 800 milhões. O governo ainda espera economizar 2 bilhões de reais com redução do custeio, como os gastos com papel e aluguel de carros. Um ajuste forte e as medidas são concretas, são medidas que vão ser efetivas na despesa. Tem tudo para resolver a situação. Obviamente que a gente também depende muito da economia global. Outras 5 medidas vão exigir mudanças na legislação para cortar 11 bilhões e 600 milhões em despesas obrigatórias. O governo espera economizar a maior parte, 7 bilhões de reais, com o adiamento do reajuste dos servidores públicos. Em vez de pagar em janeiro, o aumento viria apenas em agosto. No setor privado, está havendo uma redução real de salário nesse momento de travessia de dificuldade. Então, nós achamos que nesse momento é plenamente justificável a proposta que o governo faz aos seus servidores. O governo também pretende reduzir subsídios para produtores rurais, suspender concursos, ser mais rigoroso com o teto salarial no serviço público e acabar com o abono permanência, dinheiro a mais que servidores recebem para continuar trabalhando, mesmo tendo idade para se aposentar. Mas o pacote divide a opinião de analistas. Os cortes são ainda bastante, digamos, cosméticos, né? Pouca coisa de efetivo. O governo não mostrou ainda cortes reais. Cargos comissionados, revisão de uma série de questões com relação ao tamanho da máquina do Estado mesmo, né? Que o Estado está inchado, isso é um fato. Tentar acertar nesse ponto, diminuição de ministérios. O que eu temo é essa ideia de cortar na carne, como se fala, porque cortar na carne do governo significa cortar na carne do país, cortar na carne do crescimento, cortar na carne dos gastos sociais, e esse país não aguenta mais tanta injustiça, tanta dificuldade. Para o pacote vingar, o Poder Executivo depende do Congresso. Senadores e deputados teriam que aprovar 2 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e pelo menos 5 mudanças no orçamento. Aqui no Senado, parlamentares, inclusive da base do governo, criticam os cortes. O problema nosso maior é com ataque ao funcionalismo público, corte de 3 bilhões da saúde e corte em investimento.
Num momento de recessão econômica como essa, cortar investimento é criminoso. Para alguns, o pacote gera dúvidas. O que vai acontecer no produto interno bruto se tudo isso for feito? O que vai acontecer com o emprego? Como é que a máquina vai funcionar depois dos cortes de paralisação de concursos? Outros cobram do governo mais rigor nos gastos. Nós somos da tese que o governo deve gastar exatamente o que ele arrecada. Então, se o governo não tem arrecadação, que promova os cortes necessários. Na casa da gente, quando a situação aperta, a gente economiza naqueles gastos que, supérfluos. O governo até agora não cortou os gastos supérfluos. Para o presidente do Senado, o governo tem que dar o exemplo. Eu acho que nós deveríamos ter, no máximo, 20 ministérios. E acho que deveríamos extinguir pelo menos 10 mil cargos em comissão. Os 101 parlamentares da Comissão Mista de Orçamento vão estudar os cortes, refazer as contas, conferir os números. Mas para a presidente do colegiado, que deve transformar todos esses cálculos em artigos das leis orçamentárias, só na base da matemática, essa conta não fecha. O meu convencimento é de que mais diálogo e mais investimento nas posições políticas adequadas para esse momento de crise é que vai ajudar o país a sair do patamar que se encontra. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, nesta segunda-feira. Na pauta, Agenda Brasil, CPMF e mudanças na cobrança do PIS/COFINS. Segundo o ministro, foi uma visita informal, em que ele e o presidente do Senado discutiram mais sobre a Agenda Brasil. Levy comunicou a Renan Calheiros que o governo tem a intenção de encaminhar ao Legislativo proposta para alterar o PIS/COFINS. O imposto pago por pessoas jurídicas tem como base de cálculo a soma de todas as receitas. É muito importante para simplificar a vida das empresas, para aumentar a segurança jurídica das empresas e também a transparência nos impostos. Essa reforma do PIS/COFINS tem uma capacidade de ajudar o crescimento, tá certo? E particularmente importante para criar um ambiente positivo. Levy informou que as matérias da reforma do PIS/COFINS são prioritárias e devem ser enviadas à Câmara a qualquer momento. Perguntado pela imprensa sobre quando a proposta de emenda à Constituição da nova CPMF deve chegar ao Congresso, o ministro foi evasivo. Essa é uma decisão do governo, o Palácio, que deve encaminhar, tá certo? Não adianta eu me pronunciar sobre isso. Eu acho que o que a gente tem que ter entendimento é que é o esforço que todas as medidas de ajustes significam, mas por uma causa importante. A gente tem que equilibrar a nossa economia, a gente tem que botar ela em condições de voltar a crescer. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.